Boa noite, pessoal. Eu sou a Aniele, faço matemática pela Universidade Federal de Catalão, a UFCAT. Estou aqui para auxiliar vocês a entender um pouco mais sobre o conteúdo de permutação simples. Eu peço desculpas para vocês, se tiver algum barulho aí de fundo, mas vou começar aqui a apresentar a tela para vocês. Então vamos lá. Definição: uma permutação simples de n elementos é uma sequência ou fila destes elementos. Podemos considerar a permutação simples como um caso particular de arranjo. Vocês estão aí vendo conteúdo de arranjo. Então, a permutação simples é um caso particular de arranjo, onde os elementos formarão agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem. A permutação, pessoal, ela também é considerada como uma troca, tá? Então, quando eu falo para vocês, ou quando algum exercício pede, faça permutações, ele está querendo dizer faça trocas, né? Neste exemplo, determine as permutações de 3 elementos, A, B e C. É o mesmo que vocês determinarem as trocas, né? Destes 3 elementos, ok? Para ficar mais claro, vamos continuar. Colocando A primeiro e permutando, ou seja, trocando apenas o B e C de lugar, teremos A, B, C, A, C, B. Então, o que a gente fez? Fixamos o A como primeiro elemento e permutamos, trocamos o B e o C de lugar. Colocando o B primeiro e permutando apenas o A e C, nós teremos BAC, BCA. Então, fazendo de maneira análoga ao que a gente fez anteriormente, fixamos agora o B como primeiro elemento e trocamos, permutamos o A e o C. Colocando o C primeiro e permutando apenas o A e B, nós teremos CAB e CBA. Com isso, as permutações que nós vamos conseguir formar com esses 3 elementos são essas aí que estão em negrito, ok? Quantidade de permutações. Bom, pessoal, algo que é muito importante a gente ter em mente é que uma coisa é quando o exercício nos pede para a gente determinar quais são as permutações daqueles elementos e tudo. Outra coisa é quando o exercício nos pede para a gente calcular a quantidade de permutações que temos com aqueles 3 elementos. Então, são perguntas bem diferentes. Uma é relacionada a quais são as permutações, e aí nós fazemos de maneira análoga a este exemplo. E outra é quando o exercício nos pede a quantidade das permutações. Então, no exemplo anterior, nós determinamos as permutações entre A, B e C. E para determinarmos a quantidade de permutações entre os 3 elementos, A, B e C, nós podemos utilizar o princípio fundamental da contagem. Então, teremos aí esse 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, podemos fazer, na primeira casa, nós temos 3 possibilidades. Então, a primeira casa pode ser o A, pode ser o B ou pode ser o C. Então, nós temos 3 possibilidades para a primeira casa. Já para a segunda casa, nós só temos 2 possibilidades, porque uma delas já ficou na primeira casa e a gente não pode ter aí a mesma na segunda casa. E na última casa, nós teremos apenas uma possibilidade, porque as outras 2
né, já ficaram nas casas anteriores. Então, a gente faz 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, que é o mesmo que 3 fatorial. De maneira geral, nós podemos calcular o total de permutações de n elementos pela fórmula P de n é igual a n fatorial. Essa fórmula, pessoal, preciso que vocês gravem ela e não só gravem, mas entendam o contexto dessa fórmula, porque ela vai ser muito importante daqui para frente. Esse P de n, pessoal, refere-se ao número de permutações simples de n elementos. E o n fatorial são os elementos que a gente tem, né? A quantidade de elementos, ok? Bom, agora nós vamos ver sobre o anagrama, que é algo muito, muito especial e muito particular aí da permutação. Um anagrama são as permutações das letras de uma palavra, podendo ter sentido ou significado as permutações feitas ou não ter. O anagrama, pessoal, para a gente entender melhor, vamos supor que a gente tem uma palavra. Quando a gente permuta as letras, ou seja, troca as letras dessa palavra de lugar, nós vamos gerando outras palavras. E essas outras palavras que a gente vai gerando, se trocarmos ali as letras, pode ter sentido ou pode não ter sentido. Né? O mesmo que dizer que pode ter significado ou não ter significado. Essas permutações, essas novas palavras que vão surgindo, são chamadas de anagramas da palavra. Então, vai ser bem similar ao exemplo dos elementos A, B, bem similar a este exemplo aqui, só que agora nós não vamos trabalhar com elementos, nós vamos trabalhar com palavras. E as permutações, ou seja, as trocas das letras dessas palavras, serão chamadas de anagramas, ok? Então, vamos ver um exemplo para as coisas ficarem um pouco mais claras. Então, determine os anagramas da palavra mar. Novamente, pessoal, determinar os anagramas da palavra mar é a gente fazer permutações com as letras dessa palavra. Só que como a gente está trabalhando com uma palavra, né, e quando a gente trocar as letras de lugar, nós formaremos outras palavras que vão ter significado ou não, a gente chama essas permutações de anagramas. Então, estes são os anagramas, né, as permutações que nós podemos fazer com as letras da palavra mar. E aí nós formamos essas outras palavras. Essa palavra MRA, por exemplo, para mim não tem nenhum sentido, nenhum significado, né? Mas a palavra RAM, por exemplo, que a gente conseguiu formar, para mim já tem um pouco mais de sentido aí, de significado. Agora, nós queremos determinar quantos são os anagramas da palavra amor. Bom, pessoal, como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente estava aqui nesse slide, é bem diferente quando o exercício nos pede para determinar quais são as permutações, do que quando o exercício pede a quantidade de permutações. Né? Como agora nós estamos trabalhando com palavras, as permutações têm o nome de anagramas, mas vale a mesma regrinha. Quando a gente está falando de quantidade de anagramas, de permutações, nós vamos determinar a partir da fórmula P de n, que é igual a n fatorial. Se tivesse pedido quais são os anagramas de amor, nós teríamos feito análogo a este exemplo. Nós teríamos colocado ali um por um, fazendo as permutações, as trocas. Mas como ele pediu a quantidade de anagramas da palavra amor,
nós vamos utilizar essa forma, né? O N, pessoal, refere-se à quantidade, neste caso, a quantidade de letras daquela palavra. A palavra amor tem 4 letras, então o N será 4. Então, quando a gente substituir na fórmula, vai ficar P de 4 é igual a 4 fatorial. P de 4 vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. P de 4 é igual a 24. Ok? Esses foram os exemplos e o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo, nós faremos alguns exercícios referentes ao conteúdo que a gente viu hoje, para vocês praticarem e para clarear um pouco mais a ideia. Então, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até o próximo.